Graça e paz. A reflexão de hoje é Isaías 40. Fala sobre o consolo, sobre a mão poderosa do Senhor que está sobre nós. Diante de tantas lutas nessa caminhada, temos a certeza de que o Consolador está do nosso lado. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus chama Isaías e diz: olha, Isaías, o povo está muito saqueado pelo inimigo das almas, que se revelava por pessoas invadindo terras, por reis, roubando por meio de impostos altos, enfim. O cenário não era tão tranquilo, mas esse Deus que ama, esse Deus que nos atrai com cordas de amor, ele lança palavras de consolo. Aurélio define consolo como aliviar ou suavizar a aflição, sofrimento, padecimento, proporcionar uma sensação agradável. Então, do grego, paraklesis. E o Espírito Santo de Deus é também chamado, no grego, de Paráclito, aquele que está lado a lado para caminhar junto, para defender, para consolar, para instruir. E olha só o que está em João 15:26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O próprio Jesus, conversando com seus discípulos, e informando a eles: olha, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos nessa caminhada até que eu volte outra vez. Eu mandarei aquele que trará ao coração de vocês o consolo. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, amparai os fracos, e sejais longânimos para com todos. Longanimidade, consolo. É isso que Deus quer. É esse movimento que Deus pede de mim e de você, para que venhamos proferir palavras que possa ajudar aquele que está caído, aquele que está totalmente desiludido. O Salmo 78, no verso 38, ele diz assim: ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Esse é o nosso Deus. Ele é justo, é um Deus que não tem o culpado por inocente, mas é um Deus também que muitas vezes desvia a sua ira, porque se ele não fizer isso, não desviar a sua ira, não sobra nada de nós, porque em nós não habita bem algum, a não ser que o próprio Espírito Santo de Deus venha e faça uma morada no nosso coração e faça uma mudança radical. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha, que forte esse texto, essa parte da revelação do próprio Deus que nos ensina a consolar, que nos ensina a ajudar, mas não de qualquer maneira, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E é por isso que ele pede que nós venhamos militar não segundo a carne, não com armas naturais, mas segundo o Espírito, segundo aquele que habita em nós. E olha só, Paulo também diz que o tempo é mau e por isso ele nos ensina a remir esse tempo.
Ele nos ensina também a buscar pensamentos de paz. Por quê? Nesses tempos muito agitados, a saúde emocional mental sofre muitos ataques. Então é necessário que sejamos totalmente edificados pelo consolo que vem da parte de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que está aqui no nosso ouvido. Olha, ande por esse caminho, não vá por aí. Olhe, aí você vai ter uma destruição. E Ele quer dizer para mim, para você hoje, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando vier pensamentos de ansiedade, pensamentos de angústia, de desespero, aprenda a ouvir, que vai estar sempre uma voz dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E vai haver alguém que o Senhor vai usar como um instrumento para chegar até você e promover esse consolo por meio de palavras, por meio de uma ajuda que vai caber na sua situação. Mas é preciso disciplina, porque para buscar recursos espirituais não é de uma hora para outra. Precisamos entender que a busca pelos recursos espirituais, ela não é imediata. A cada dia eu preciso comer um pão, eu preciso almoçar, eu preciso tomar uma água. Eu tenho horas para me alimentar fisicamente. Assim é o alimento espiritual. O alimento espiritual, ele tem que ser buscado a cada segundo. E toda vez que o Espírito Santo é apagado de dentro de nós, prejuízos ocorrem na nossa vida. E é por isso que nós devemos tomar providência para que esse consolo não saia do nosso coração. Muitas vezes caminhamos por caminhos tortuosos. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes e nós nos distanciamos da direção de Deus, do ancoradouro, daquele que é a rocha eterna. E quando isso acontece, nós nos sentimos como? Totalmente desamparados, totalmente livre da mão poderosa do Senhor. É como se ela nos soltasse, nós estivéssemos assim sem direção. Mas Deus, Ele nunca vai nos abandonar. A mão dEle nunca vai estar encolhida para que não possa acolher. Então, a reflexão é: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Sinta-se consolado pelos braços fortes do Senhor. Amém? Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.